Oi, bom dia a todos. A gente teve um pequeno atraso, porque tinha o pessoal que estava lá participando do simpósio, né? Teve que vir para cá. Eu sou a Ângela Chagas, sou jornalista, trabalho no Grupo RBS, na Rádio Gaúcha e no Jornal Zero Hora, e também sou diretora da GEDUCA, Associação de Jornalistas de Educação, e hoje eu estou aqui para fazer uma mediação dessa oficina com o jornalista Antônio Góes, que é presidente da GEDUCA, uma associação que foi criada em 2016, né, Góes, para justamente contribuir para a qualificação da cobertura de educação feita pelos veículos, e também tem a participação de assessores de imprensa, pessoal que trabalha nos governos, enfim, órgãos públicos. E o Góes também é colunista do jornal O Globo e tem uma grande experiência aí com educação. E hoje o objetivo é falar um pouco sobre o financiamento da educação, especificamente sobre o Fundeb, né, que vence ano que vem, e o Góes vai apresentar um panorama sobre o financiamento da educação, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a cobertura de educação. Eu sei que tem pessoal aqui, tem jornalistas, né, mas tem pessoal também dos tribunais de contas e de algumas prefeituras e tal. Mas eu acredito que é interessante também ter essa visão de como o jornalismo está abordando a questão do financiamento e como pode contribuir para esse debate, principalmente nesse momento que a gente precisa discutir a renovação, enfim, um novo Fundeb. Então, vou passar para o Góes. Obrigado, Ângela. Agradeço o convite também de estar aqui falando com vocês. É realmente uma honra. E eu vou tentar equilibrar aqui, se eu bem entendi, tem jornalistas, tem técnicos, então eu desconfio que o nível de conhecimento de vocês seja bem diverso. Então, eu vou tentar passar rapidamente algumas informações mais básicas do sistema, que para alguns de vocês talvez seja chover no molhado, e depois vão entrar mais os debates que o Fundeb está puxando, né? E aí depois a gente vai fazer a discussão sobre cobertura da imprensa, sobre visões possíveis. Então, e eu aproveito a expertise de vocês, daqueles que conhecem mais do assunto também, para entrarem no debate, enfim, apresentarem seus pontos de vista, e, enfim, não vamos ficar aqui o tom, não pretendo que seja de uma palestra, mas sim realmente de um debate. Mas eu trouxe aqui alguns elementos para a gente fazer esse debate. Vou ficar em pé porque eu não consigo ficar sentado. Com licença. Primeiro, um panorama bem básico do financiamento da educação no país. Isso aqui é as apresentações todas, pelo que eu entendi, vão estar disponíveis para vocês, tá? E eu coloquei a fonte ali embaixo para vocês, mas fiquem à vontade para tirar foto também, enfim. Mas aqui só um dado de 2015, da revista da FAPESP, publicado recentemente, apenas para a gente ter uma ideia do financiamento da educação. A gente fala muitas vezes, né? Volta e meia a gente ouve, inclusive jornalistas escreverem que o governo, o MEC, o problema do MEC é que o MEC gasta demais com o ensino superior e deveria priorizar a educação básica. Não, assim, é um argumento legítimo, eu concordo em parte com ele, mas às vezes a gente se esquece do volume, né? A gente está falando de um volume, a educação básica no Brasil está falando de um financiamento de 250 bilhões, que são dados de 2015, então são um pouco diferentes agora, mas enfim, mas a ordem de grandeza é mais ou menos essa. A gente está falando de 253 bilhões, dos quais o governo federal responde por 51 bilhões, ou seja, 20% do financiamento da educação básica. Se todo o dinheiro do ensino superior fosse para a educação básica, todo o dinheiro que o MEC gasta com o ensino superior fosse para a educação básica, a gente não ia dar um grande salto de financiamento. É dinheiro para caramba, mas, enfim, isso na hipótese absurda de aperta um botão, fecha tudo quanto é universidade no Brasil, transfere todo o dinheiro para a educação básica e continuamos tendo... Porque estamos falando de escalas muito diferentes, né? Mas municípios e estados são os principais investidores da educação básica no Brasil, como é de se esperar.
pelo simples razão, que também eu acho que a gente se esquece muitas vezes na cobertura, quando fala, volta e meia, quando a gente, por exemplo, fala dos bons resultados da rede federal de ensino, às vezes ou falando de colégio militar, ou de colégio de aplicação vinculado à universidade, ou de institutos técnicos, a gente se esquece da escala. A gente está falando do universo de 180 mil escolas, de 700 escolas federais. 0,8% da matrícula. É muito pouco. Então, quando a gente se orgulha de dizer, não, porque colégios militares têm uma educação boa, institutos federais de educação têm uma educação boa, tem, de fato tem, é inegável. Parabéns para eles, não é tirar o mérito deles, mas a gente está falando de 0,8% da rede. É muito pouco. E estamos falando de colégios que frequentemente fazem seleção de alunos, por vestibulinho, mesmo por sorteio, quando só o fato de existir um sorteio já significa que um perfil determinado de família que vai procurar aquela escola. Então isso interfere demais no resultado educacional e a gente precisa considerar isso. O grosso das matrículas estão nos municípios e nos estados, principalmente nos municípios. Que, como a gente viu, esse dado aqui já diz muito, e a gente vai entrar na discussão do Fundeb. Olha só, são 110 mil escolas municipais, que o município, como quem são os técnicos aqui sabem que o município responde pela creche, pela pré-escola, pelo primeiro ano do fundamental. Em alguns estados, o segundo ano do fundamental é majoritariamente dos municípios, em outros é dividido, às vezes tem mais o estado, e o ensino médio fica com o estado. Pelo menos é esse a proposta da LDB. No segundo ano, no segundo ciclo do fundamental, que vai ali dos 11 aos 14 anos, é que há mais confusão, né? Tem estado que o estado tem mais presença na matrícula, tem estado que é mais o município, mas repare que os municípios são os principais responsáveis pela educação básica no país. E não são necessariamente os que têm mais gasto, mais investimento. Por isso, é importante fundo como o Fundeb e outras iniciativas. Eu queria trazer esse dado aqui rapidamente, só para a gente começar a falar um pouco também. Assim, quando a gente está falando de financiamento, é óbvio assim, por que a gente quer o financiamento da educação? A gente quer o financiamento da educação porque a gente quer uma educação de qualidade, quer garantir um direito, né, expresso na nossa legislação, na nossa Constituição, em várias outras leis, e a gente quer uma educação de qualidade. Um dos indicadores de uma educação de qualidade é o aprendizado dos alunos. Depois eu vou falar aqui de outros também, para a gente não perder de vista isso. Essa aqui é uma conta feita pela OCDE, que é a organização que faz o PISA, aquele exame internacional que compara o desempenho em matemática, leitura e ciências de vários países no mundo. A gente vive ouvindo aí os jornalistas escreverem que o Brasil está entre os últimos lugares do PISA e tal. É verdade, mas a gente precisa entrar melhor nesses dados do PISA para entender um pouco o que é isso, né? E aqui é uma conta, quem tem conhecimento em estatística já percebeu que é uma regressão. Aqui no eixo horizontal é o desempenho em matemática, portanto, quanto maior o desempenho, melhor. Quanto mais para cima, né, quanto mais para o alto, melhor o desempenho em matemática no PISA. E aqui, nesse eixo horizontal, está o vertical é a matemática, e no eixo horizontal está o gasto cumulativo por aluno. Dos 6 aos 15 anos. Ou seja, quanto cada sistema educacional gastou dos 6 aos 15 anos de idade com cada criança. Em dólares, mas já considerando o poder de paridade de compra da moeda, ou seja, não é um câmbio simples, né? Tem que considerar o custo de vida em cada país. Bem, essa linha preta aqui é uma regressão, para quem conhece estatística, é uma regressão que mostra claramente que para esse grupo de países aqui, há uma relação forte entre quanto mais você aumenta o gasto, melhor você tem resultados. O Brasil está aqui. O Brasil ainda está no grupo dos países onde mais investimento
tende a gerar mais resultado. Como tudo em estatística, isso não é não é perfeito, né? Quanto mais distante dessa linha, assim, no caso do Brasil, por exemplo, a considerar o padrão de gasto que o Brasil tem, considerando esse conjunto de países aqui, era para o Brasil estar melhor em matemática. Então temos um problema de eficiência no sistema, e esse é só apenas um dos dados a mostrar isso. Acho que pouquíssima gente discorda no debate educacional de que precisamos melhorar a eficiência do gasto público brasileiro na educação. Onde há mais discordância é a questão do quanto precisamos aumentar a mais de gasto para chegar a um resultado melhor. E a gente vai falar um pouco isso mais adiante. Aqui, essa linha pontilhada é uma regressão praticamente inexistente. A relação a partir daqui, que é mais ou menos um valor de $50 mil per capita, cumulativos, né, ao longo dos 6 aos 15 anos, a partir daqui, a partir da Polônia, faz pouca diferença quanto mais dinheiro você coloca no sistema. A relação é Luxemburgo gasta um absurdo e tem o mesmo resultado na Noruega, né? É fácil entender aqui eu acho que é uma imagem assim. Vamos pensar numa escola, em 3 tipos de escola. Ou então, numa escola que tinha uma situação totalmente precária, goteira no teto, paredes pichadas, banheiro, faltando professor, não tinha professor suficiente. Se a gente coloca dinheiro nessa escola, para que a escola conserte o teto, conserte a parede, conserte o banheiro, coloque professor, faltava professor e passa a ter professor. Então, imagina o salto de qualidade que a escola é capaz de dar quando você coloca esse dinheiro e garante essa escola insumos básicos. Agora pensa na escola já nessa nova fase. Ela já tem o básico. Tem os professores dando aula, não falta professor, as paredes estão limpas. E aí você começa a colocar ainda mais dinheiro. Vou colocar um laboratório 3D de informática, eu vou fazer uma quadra sensacional para os alunos. O resultado disso, em termos de aprendizado, já não é tão claro, porque aí você já está entrando, a partir de um determinado ponto, para você conseguir ganhos de desempenho, e aqui a gente está falando especificamente de aprendizado, medido em testes, a partir de determinado ponto é muito mais difícil você conseguir aumentar o desempenho. Mas a mensagem aqui principal é essa. O Brasil está num grupo de países de baixo gasto, mas também tem um gasto ineficiente. A gente ouve muito falar também, assim, quando... e volta e meia... Aliás, eu não vejo só nós jornalistas escrevendo isso, não. Às vezes você vê economistas, pessoas defendendo determinadas visões legítimas numa democracia, mas eu acho que, por honestidade com o debate, sempre quando a gente compara o percentual do PIB que o Brasil investe em educação com outros países desenvolvidos, é verdade que o Brasil já gasta mais do que a média dos países desenvolvidos, enquanto PIB na educação, proporção do PIB na educação. Mas a gente não pode esquecer o fato de que o Brasil ainda é um país pobre, em comparação com esses países mais ricos. Portanto, por aluno, na prática, os 5% do PIB, 5% do PIB brasileiro, 5% do PIB americano, é muito diferente, faz muita diferença na ponta. Então, eu não acho que um dado tem que ser... os 2 dados têm que ser levados em consideração, porque o primeiro dado também diz respeito ao esforço que é possível um país fazer. Então, se a gente acha que tem que triplicar o gasto por aluno no Brasil, a gente vai conseguir aumentar para 15% do PIB o gasto em educação? Adoraria, mas assim, acho que qualquer economista que ouvisse isso ia ter um treco de achar assim, o que a gente faz com segurança, com saúde? Nenhum país do mundo que eu saiba já investiu 15% recentemente do seu PIB em educação. Então, tem aí um esforço, qual é o esforço possível que a gente pode fazer como nação, e qual é o resultado que a gente vai ter, claro. Também acho, eu vou apresentar na minha fala também na plenária esse dado, que
Mais tarde eu vou falar mais sobre uma concepção histórica, né? Mas a gente não pode também perder de vista. Esse gráfico mostra o seguinte: desde 1933 até 2013, quanto o Brasil investiu em percentual do PIB em educação e quanto os Estados Unidos investiu em percentual do PIB em educação. Reparem que no auge isso aqui é a Segunda Guerra Mundial. Ó. Mesmo no auge da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos investia mais que o Brasil em educação. Óbvio que esse gráfico aqui também, mais ou menos, ele acompanha o crescimento da população jovem, mas tem alguns picos aqui. Aqui, por exemplo, é a redemocratização, Constituição, Emenda Calmon, alguns marcos que fizeram com que o gasto aumentasse. Mas isso eu vou falar mais tarde. Eu vou falar muito aqui dos dados de aprendizado, mas eu acho que a gente nunca pode esquecer, num debate de educação, que há outros ganhos no investimento em educação. Ganhos comprovados em pesquisas. Aqui eu coloquei algumas fontes. Eu separei um artigo meu e um artigo de um economista que publicou no Nexo um texto sobre isso, mostrando as evidências de quanto, mesmo na nossa educação de baixa qualidade, o investimento a mais em educação gera mais retorno financeiro. O Brasil continua sendo um dos países onde um diploma de nível superior traz mais retorno. Não porque o nosso ensino superior seja de qualidade, mas porque o ensino superior é para poucos. Então, o investimento em educação gerou menores taxas de fecundidade, diminuiu a gravidez precoce. Quanto mais as mulheres jovens se escolarizam, menor a taxa de gravidez precoce. Menores taxas de homicídio. Tem um estudo do IPEA e vários estudos pelo mundo mostrando isso. Quanto mais você avança, garante acesso à educação. E aí nem estamos falando de qualidade aqui. Mesmo no Brasil, o aumento da matrícula de 15 a 17 anos está relacionado com a diminuição de criminalidade em vários municípios. Tem um trabalho do Daniel Cerqueira, do IPE, sobre isso. E outros. Indicadores de saúde, mortalidade infantil, saúde da criança, enfim. Esse é o ponto que eu queria fazer. Acho que vou passar rápido aqui, porque eu acho que imagino que todo mundo... Bem, rapidinho, só para quem não conhece tanto de educação aqui, cada etapa da educação básica tem uma peculiaridade, né? 0 a 3 anos é um direito da população, mas não é obrigatório. Ou seja, o direito a uma creche, ele só se manifesta quando há um interesse da família de procurar uma creche. Aí é direito dela. Mas ninguém é obrigado a colocar uma criança recém-nascida na creche. Não faz sentido. Nenhum lugar do mundo tem 100% de crianças em creche. A meta do PNE é chegar a 50%. Eu vou mostrar um slide aqui, a gente está em 30 e pouco por cento. Da pré-escola ao ensino médio, aí já é diferente. É um direito e é obrigatório. Se uma criança de 4 anos não está matriculada, se é o pai que não quer matricular, o poder público tem que garantir que essa criança, o direito dela, esteja matriculada. Isso vai até aos 17 anos, uma mudança recente na nossa legislação. É claro que a gente está falando de públicos muito diferentes, né? Uma criança de 4 anos você pode puxar pela orelha e botar na escola. Um jovem de 17 anos, se ele não quiser ir para a escola, dificilmente você vai conseguir forçá-lo a ir para a escola, né? E no ensino superior, a gente não está falando de um direito. Assim, meu filho, daqui a 10 anos, quando for fazer vestibular, não passar para a USP, para a FRJ, para a Federal do Rio Grande do Sul, se for bater na porta de um promotor e falar assim, eu quero ter o direito de estudar numa universidade pública, ele vai dizer, meu filho, vai estudar. Você não passou no vestibular, problema seu. Não estamos falando de um direito universal que tem que ser garantido, né? De 0 a 3 anos, como eu estava dizendo, a gente tem 34% de cobertura hoje. A meta do Plano Nacional de Educação é chegar a 50% em 2024. 4 a 5 anos a gente melhorou bastante, mas aqui tem 8% da população fora da escola.
ou seja, o direito aqui não está sendo atendido. De 6 a 14 anos já é bastante amplo, é menos de 1% de crianças fora da escola, e aqui está principalmente aos 13, 14 anos, que é a idade que começa a haver abandono e repetência, e dos 15 a 17 é um problema ainda mais grave, que é aquilo, você não, com uma criança de 4 anos, você puxa pela orelha, ela vai para a escola. 15 a 17 é mais difícil. Entrando aqui no Fundef e no Fundeb, rapidamente, eu gosto de dizer o seguinte, que a gente precisa valorizar também, em tempos de demonização da política, alguns avanços que foram frutos da boa política. O Fundef foi aprovado em 1996, no governo Fernando Henrique. É um fundo que mexe com a redistribuição de recursos. Então, teve entes federativos que perdiam dinheiro com aquilo, outros iam ganhar. Não é fácil mexer com isso no Congresso. E o Congresso Nacional, o governo federal e a maioria dos congressistas tiveram a coragem de fazer um fundo em que o principal fator de distribuição seria o aluno, contrariando interesses de estados que perderiam, claro que favorecendo outros que ganhariam, mas a política agiu aqui. Em 2006, já é um outro governo, de oposição ao anterior, e a gente ampliou, não só continuou, como ampliou essa política, ampliando não só para o ensino fundamental, mas para a educação básica toda, creche, pré-escola, ensino médio. E agora, havia um certo temor, porque o governo federal não tinha ainda se pronunciado até recentemente sobre o Fundeb. O governo federal, o governo Bolsonaro, mandou uma proposta de continuação do Fundeb, com ampliação do investimento da complementação da União. A gente vai discutir sobre essa proposta daqui a pouco, mas o meu ponto aqui é o seguinte, a gente demoniza tanta política, mas isso aqui foi uma política pública que sobreviveu a diferentes governos. Fernando Henrique, Lula e Bolsonaro, bota os três numa mesa, vai dar uma briga, vai se estapear. Ou coisa mais séria. Mas a sociedade foi capaz de fazer uma política pública que perpassou esses governos. E é disso que trata o Fundeb. Eu acho que a gente tem que valorizar também esses avanços em tempos de demonização da política. Acho que vou passar rápido aqui, porque... Não, só falando aqui, a gente tem vários tipos de financiamento na educação. Tem os financiamentos que são essa política de fundos, que eu já vou explicar mais ou menos como funciona. Tem os financiamentos que são baseados em transferências legais. O governo federal transfere, de acordo com regras estabelecidas na legislação, recursos para os municípios e estados. E tem essas políticas chamadas políticas de balcão. O governo federal lança um programa, ninguém é obrigado a aderir. Então, se você quiser aderir, você vai lá, se inscreve, cumpre as prerrogativas lá que o MEC pede e ganha dinheiro ou não. Não é uma obrigação legal. O Fundeb é um fundo... Quem conhece bem, só para eu saber se eu estou chovendo uma olhada, quem conhece bem o Fundeb aqui? E quem precisa de mais esclarecimento sobre o Fundeb? Tá, então vou falar aqui. O Fundeb, o que é? É a mesma lógica do Fundef e do Fundeb. É uma conta em que você determina determinados impostos, IPVA, ICMS, Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, impostos, contribuição, é uma cesta de impostos e de transferências legais que é colocada numa conta. Então, um município que tem uma alta arrecadação de ICMS, um estado que tem alta arrecadação de ICMS, ou um município que recebe mais de FPM, outro recebe menos, uma parte desse valor que ele recebe vai para um fundo. É meio que confiscado por um fundo, né? E esse fundo
redistribui recursos em cada estado. Isso é uma questão importante que depois a gente vai discutir sobre esses propostas que estão em jogo aí no Fundeb, mas hoje funciona como redistribuição em cada estado. Então, um município rico, aqui do Rio Grande do Sul, em geral, se é um município com alta arrecadação, mas com relativamente pouco aluno na educação básica, ele tende a perder dinheiro. Para um município que tem baixa arrecadação, mas tem proporcionalmente mais aluno. O Fundeb, além dessa cesta de impostos que vai para essa conta, né, e que é distribuído por aluno, considerando, vou falar aqui de alguns fatores de ponderação que impactam nessa conta, mas, além disso, o Fundeb prevê uma complementação da União. Por quê? Estados muito pobres, todo ano o governo federal define um valor mínimo por aluno. E isso é uma grande discussão que a gente vai chegar a ela. Então, o governo define um valor mínimo por aluno. Em geral, esse valor que é definido hoje pelo governo federal é uma conta que o governo faz considerando o quanto ele tem para gastar. Eu tenho por obrigação constitucional que colocar 10% do valor arrecadado do fundo. Primeiro faz a conta de quanto se arrecadou com aqueles impostos, com esses aqui. Depois, o governo federal vê lá e fala, bem, eu tenho a obrigação de colocar mais 10%. Poderia colocar mais, mas geralmente coloca 10%. E aí, dessa conta, essa é a conta do Fundeb. E o dinheiro da União vai para os estados onde o valor mínimo determinado pelo governo federal não foi alcançado. Então, hoje, eu acho que são 8 ou 9... Quem for especialista aqui, por favor, me ajuda, tá? Mas acho que são 8 ou 9 estados do Norte e Nordeste que ganham complementação da União. Isso pode variar de um ano para o outro, é isso aí, né? Um exemplo aqui de um relatório que saiu recentemente do Tribunal de Contas da União. Esses são dados de 2014 a 2018. Olha o dinheiro de onde que vem o dinheiro do Fundeb? Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, IPLEX, LC 896, não tenho a mínima ideia do que seja isso, mas... Oi? Lei Candir. Obrigado aí. Estou cheio de universitário aqui para ajudar, então tá ótimo. Mas o ponto é o seguinte, aqui coluna é a complementação da União. Reparem que essa complementação hoje é de 10%. De 153 bilhões, na verdade, assim, o fundo aqui soma 138 bilhões, mais ou menos. Daí o governo federal coloca 10% dele e passa para 153 bilhões. Hoje, rapidamente, é assim que funciona o Fundeb. Com aquilo que eu estava explicando, assim, não é simplesmente o gasto por aluno, tem o fator de ponderação. Então, se a creche é pública ou é conveniada, recebe conveniado, ou seja, em parceria com a iniciativa privada, recebe menos. Se é pública, recebe mais. Se é um aluno de tempo integral, recebe mais. Se é em tempo parcial, recebe menos. Educação especial, quilombola, rural, ou seja, um município rural que tenha muitos alunos em comunidade quilombola, que atende em tempo integral e que tem muitos alunos de educação especial, vai receber mais, tem um multiplicador desse valor por aluno por causa dessas características. Esse é um dado aqui de uma apresentação que eu peguei também do Todos pela Educação. Toda essa apresentação azul aqui é do Todos pela Educação, depois eu vou dar todas as referências de todas as apresentações que eu cortei e colei aqui para fazer um argumento. Mas só para mostrar que a gente está falando, o Fundeb, ele tem um papel muito importante na diminuição da desigualdade no gasto por aluno. Ainda assim, a gente continua vendo no Brasil uma desigualdade muito grande entre municípios. 3% das redes têm mais de 7.200 por ano, como se fosse uma mensalidade de R$600 por mês, e 25% das redes gastam menos de 3.600 por ano, ou seja, como se fosse uma mensalidade de R$300 por mês.
essa mensalidade, às vezes a gente quer comparar com o setor privado. Então, vamos gastar R$600 por mês no setor privado para ter um resultado melhor. A gente só não pode esquecer o seguinte, nesse valor está incluído merenda, transporte, material didático, uniforme, tem um monte de coisa aqui que, então... Oi? Pagamentos profissionais, claro, mas assim, tem várias coisas que numa escola privada, mesmo uma escola privada de baixo custo, você não tem alimentação de graça, transporte de graça, material didático, enfim. Ou seja, é muito maior. Oi? É muito maior, exatamente assim. Não é assim, vamos pegar R$300 e dar, por exemplo, um voucher para uma criança, para essa família aqui procurar uma escola privada. Não vai ser R$300. Assim, eu não estou nem... A gente pode discutir, vai ser um dos debates aqui que o Fundeb traz, se a gente deve ou não colocar dinheiro público para escolas privadas, não só em creche, porque em creche legalmente já não a Constituição permite, porque em creche você tem... O poder público não é suficiente, não é capaz de atender a toda a demanda. Então, tem um papel complementar do setor privado. Não é o caso da educação básica, na maioria dos municípios. Mas, enfim, a gente vai entrar na discussão mais tarde. Hoje, é interessante que o município com maior gasto no Brasil fica aqui no Rio Grande do Sul, Pinto Bandeira. Quem conhece Pinto Bandeira? Por que é tão alto assim? O interior de Bento Gonçalves é uma cidadezinha, acho que tem 2 ou 3 mil habitantes. Ele é de 2013. Tá. Alguma característica muito específica, né, desse município. E Pinto Bandeira tem uma característica diferente, não só a quantidade baixa de alunos, como realmente uma administração voltada prioritariamente para a educação. Sim. Então investe muito com um número pequeno de alunos. Então, assim, uma situação muito específica aqui, né? Mas assim, hoje a maior diferença hoje é entre Pinto Bandeira e Turiaçu, no Maranhão, onde esse gasto... Em Pinto Bandeira, o Fundeb deve responder por 5%. 10% do valor. Em Turiaçu, 90% do valor é Fundeb. É dinheiro que vem principalmente da União, de complementação da União. Então, o Fundeb é um fundo importante para diminuir essa desigualdade. Repare que se não houvesse Fundeb, a diferença seria de até 10.000%. Por causa do Fundeb, ele é de 564%. Não porque o Fundeb aumenta o recurso de Pinto Bandeira, mas porque o Fundeb aumenta muito o recurso de Turiaçu no Maranhão. Muito. Nessa região aqui, Norte e Nordeste, a regra é raro você achar um município que tenha... que não tenha mais da metade de seus recursos vindos do Fundeb. É raro. O Fundeb tem um papel equalizador importante, mas não resolve todos os problemas de desigualdade. Então, de novo, um relatório da TCU, está lá nas referências também, comparando, por exemplo, o Distrito Federal e o Maranhão. O valor per capita do aluno no Distrito Federal é de R$ 10.100, no Maranhão é de R$ 2.500. Repare que o Distrito Federal não recebe nada de complementação da União, e o Maranhão recebe um valor significativo. Mas como há outras fontes de financiamento que não entram no Fundeb, no rateio do Fundeb, o valor por aluno, na prática, do Distrito Federal segue sendo muito maior. E esse é um dos debates principais agora do novo Fundeb. Assim, o quanto que a gente vai mexer para que talvez Pinto Bandeira perca mais recurso. Porque hoje, isso aqui é muito importante no debate, é o seguinte, o Fundeb... não sai dinheiro de Pinto Bandeira para Turiaçu. A repartição é aqui, é entre estado. Em cada estado tem o seu fundo. Pinto Bandeira provavelmente transfere dinheiro para, sei lá, um município pobre aqui, com muito aluno. Alvorada. Então, Pinto Bandeira provavelmente transfere lá algum dinheiro para Alvorada, e essa conta o estado pode transferir mais para os municípios, enfim. Mas não sai dinheiro daqui para cá. E uma das discussões que está em jogo é justamente isso. Assim, a gente precisa pensar também num fundo, uma das propostas é pensar num fundo que olhe mais para os municípios e não por Estado,
para que... porque também tem situações, assim, municípios do norte de Minas Gerais, nordeste de Minas Gerais, que não recebem complementação da União, são muito pobres. Tem aquela região ali do nordeste de Minas, que é muito parecida com o nordeste do Brasil, mas está num estado que não recebe complementação da União porque a conta é feita por estado. Minas é um estado rico, então isso é uma das coisas que está muito em debate no Fundeb. O que está em jogo no Fundeb? Né? Tem uma discussão se vai ser permanente ou provisório. Por que a gente está discutindo o Fundeb agora aqui? Porque a emenda constitucional que criou o Fundeb, em 2006, estabelecia um prazo para acabar. E esse prazo está batendo a porta agora. Então, uma das discussões é se vamos fazer um Fundeb que seja permanente, para que daqui a 10, 15, 20 anos não tenhamos de novo que passar uma emenda constitucional, porque isso aqui é uma emenda constitucional, né, precisa de 3/5 do Congresso para ser aprovado, não é uma simples lei. Então tem uma discussão se vamos fazer permanente ou provisório. Me parece que os atores do campo educacional estão concordando em ser permanente. Mas a gente vai acompanhar os debates no Congresso. Bem, isso aqui é o que, como sempre, o que mais está em jogo é dinheiro. Mexer com o bolso de alguém. Então, assim, hoje, 10% da complementação da União significa 13,8 bilhões, que faz com que a soma do Fundeb chegue a 153 bilhões. Eu fiz uma conta de padaria porque realmente foi... porque foi feita por mim. Então, sou jornalista, então não sou estatístico, então é uma conta de jornalista, vamos dizer assim. Mas só para a gente ter uma ideia do que está em discussão, né? 153 bilhões é o valor, peguei lá o dado do relatório do TCU, é o valor que é gasto hoje, com a complementação da União sendo de 13,8 bilhões. Aqui são algumas propostas que estão em debate, via emenda constitucional. O MEC, por exemplo, está propondo aumentar de 10% para 15%, progressivamente. 1 ponto percentual ao ano. Então, 2021 seria 11%, depois 12%, 13%, 14%, até chegar a 15%. Quando chegar a 15%, a complementação da União, que essa conta é o seguinte, gente, também um parênteses importante. O Fundeb é um fundo cíclico, porque como ele está ancorado em receita de impostos, se a economia cresce, o Fundeb aumenta. Se a economia cai, o Fundeb cai junto. Então, eu estou fazendo aqui um cenário irreal, impossível, de estabilidade completa. Assim, se as regras já estivessem valendo hoje, como é que seria o Fundeb, né? Então, passaria, por exemplo, na proposta do MEC, a complementação da União seria uma série de 13,8 para 20,7, totalizando 160 bilhões. Tem propostas que falam que aumentar de um ano para o outro de 10 para 15 e depois, progressivamente, 1,5 ponto percentual ao ano, até chegar a 30. Tem uma proposta, essa, se eu não me engano, foi da bancada do PT, mas é apoiada por vários atores do campo educacional, mais à esquerda, que aumenta de 10 para 20 no primeiro ano, e daí, progressivamente, a complementação da União até chegar a 40%. Então, estamos falando de 55 bilhões, um salto de 13, 14 para 55, totalizando 194. Então, o que está em jogo aqui é dinheiro, né? Tem como sempre nos debates, onde mais o calo aperta é quanto vamos colocar de dinheiro, quanto devemos colocar, que tem uma discussão assim de qual é o justo, e, por outro lado, tem uma discussão do quanto é possível. Então, como sempre a gente vê debates, tantos debates em que a gente está sempre discutindo, cada um de acordo com a sua visão de mundo, sua ideologia, de que o que é justo, o que é direito, ou, por outro lado, alguém argumentando, mas o que é viável, o que o Brasil é capaz de fazer sem quebrar a economia, enfim. São um debate que a gente volta e retorna a essa mesma divergência. E aí eu quis trazer aqui duas propostas diferentes. Uma
da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e outra que foi, a partir de uma conta do Movimento Todos pela Educação, foi colocada numa das emendas que está em jogo, que é a emenda da deputada Tabata com o Felipe Rigoni. E aí o que eu acho interessante trazer para o debate é o seguinte: como diferentes visões do que é qualidade da educação levam a contas distintas. Ambas as contas têm critério técnico, ninguém tirou um número da cabeça, assim, eu acho que tem que gastar 4 mil, eu acho que tem que gastar 7 mil. Mas os pressupostos que levaram cada um desses atores a chegarem a essa conta influenciam demais o debate. E eu acho interessante dizer isso, assim, eu sou a maior parte dos meus textos, minhas colunas, eu estou sempre buscando evidência para o debate. Eu sou viciado em evidências, em estudos, mas tem um momento que a gente precisa, acho que, ter clareza de que a evidência, não vai haver uma evidência que vai nos dar a resposta consensual sobre determinado assunto. Visões de mundo prévias, ideologias, posições políticas vão interferir nessa conta, mesmo que ela seja feita com critérios técnicos, que é o caso das duas aqui. Esse aqui é um dado eu tirei do material que vai estar também na referência para vocês da campanha. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação usa esse indicador aqui, o CAQ, que é o Custo Aluno Qualidade Inicial. Quem está familiarizado aqui com CAQ? CAQ aqui. Então tá. Então, vou falar um pouco mais sobre ele, então. O CAQ é uma conta que a campanha, que é um movimento da sociedade civil, muito importante, muito relevante no campo educacional, muito vinculado a sindicatos, a professores, enfim, um movimento mais à esquerda, no debate político, fizeram essa conta de qual seria o valor mínimo para termos garantia de direito de qualidade. Eles chegaram a esse valor aqui de 7.300. Hoje, a média é de 5.800, aqui considerando não só os valores do Fundeb, né, estamos falando do valor, de todo o valor ali, de todos os impostos de cada que vão para a educação básica. Então, 5.800 por aluno, estamos falando de 7.300 por aluno nessa conta da campanha. Como que eles chegaram a essa conta? Aqui é uma simulação aquela conta lá, aquele valor de 7.300, em termos de complementação no Fundeb, lembra que a proposta a proposta da bancada do PT chegava até 40%, eles estão colocando um valor, inclusive, maior. Assim, seria para a União, para a gente chegar àquele valor ali, de 7.300 por aluno, a União teria que, na verdade, complementar 46% do Fundeb. É um salto significativo. E o que entra no... eu vou... vou pular um, depois eu volto para o outro. O que encarece o que entra na conta da campanha, né? E aí tem aqui a fonte para quem quiser entrar saber em mais detalhes, né? Mas eles definem um número de um tamanho de creche, um tamanho da creche da escola. Então, se você tem uma escola com 1.000 alunos ou 3 escolas com 300 alunos, 3 escolas com 300 alunos são 3 diretores, 3 equipes, 3 manutenção, então isso gera mais custo, certo? A jornada escolar, de necessário dizer. Então, se você tem uma jornada de 10 horas em creches, e a campanha considera, não que todas as crianças vão ser atendidas em 10 horas, mas elas consideram que uma parcela significativa do atendimento em creche vai ser feito em 10 horas. Número de alunos por turma, óbvio também, você vou colocar 50 alunos ou vou colocar 25? É quase dobrar o custo da educação. E, principalmente, salários, que é sempre onde o valor é mais alto, né? Onde mais pega. Então, quase 80% dessa conta
da campanha está considerando um salário que é 90% ou 100% do salário médio de outros profissionais com nível superior. Que é uma meta do Plano Nacional de Educação, inclusive. Então, é aí que a campanha, um ator legítimo no debate educacional, respeitado, é esse o pressuposto que faz com que aquele cálculo chegue àquilo. Essa aqui já é uma conta do Todos pela Educação, que foi usada na emenda da Tabata e do Felipe Rigoni. Aí ele já parte de outro pressuposto. Reparem que, como eu estava dizendo, assim, a gente quer buscar a técnica que vai dizer as escolhas prévias, da maneira como você vai fazer. O cálculo pode ser técnico, mas as escolhas prévias vão determinar muito o resultado depois. Então, por exemplo, o que fez a Tabata sugerir um valor de 4,3 mil por aluno? Foi atrás dessa conta aqui, que compara o desempenho nos anos iniciais do ensino fundamental no IDEB. Repare que eu não falei de IDEB na conta da campanha. Isso já é uma escolha. No campo educacional, você dizer que eu legitimo ou não esse indicador como minha principal base, já é uma baita de uma escolha, e é uma escolha ideológica. Que tem base técnica para ela, mas é uma escolha de como que você vai fazer a conta. E aí o Todos pela Educação fez essa conta aqui, que de novo é uma regressão, muito parecida com aquele... Aliás, conta a mesma história daquele gráfico de países. Nesse grupo aqui de municípios, quanto mais você coloca dinheiro, maior o resultado no IDEB. A partir daqui, e é justamente esse o corte de 4.300, mais dinheiro não está relacionado por essa conta. Não está, a relação já não é tão forte assim. Há uma relação, mas reparem como ela perde muito a intensidade, né? Então, assim, qual é o dado correto? Aí eu acho que eu olho para os dois dados e, para mim, eu estou convencido de que não é a técnica, a ciência que vai nos dizer qual é o dado. Entender as concepções, as visões de mundo desses atores que levam eles a terem essa interpretação é importante, eu acho que no debate educacional, da gente entender por que são valores totalmente diferentes. E claro que, sim, eu pessoalmente acho que, em alguns pontos, eu acho que a escolha da campanha faz mais sentido, em outros eu acho que essa conta faz mais sentido, então não tem uma... esse é um debate em aberto. Eu vou continuar aqui, mas vocês podem me interromper quando quiser, tá? A questão ali da distribuição do percentual da União, até foi num debate da CNN, com Todos pela Educação, uma coisa que eles abordaram que era muito interessante, é que alguns estados em que não recebem complementação têm municípios em que ficam abaixo da média nacional. E tem outros estados que eles até compararam um município pequeno de São Paulo com Recife, por exemplo. E Recife estava muito acima da média nacional e ainda recebia complementação da União. E em contrapartida, São Paulo, por causa que a média do estado estava acima, ele não recebia complementação da União. E o município, aquele que precisava, que estava abaixo da não recebia nenhuma complementação. Acho que também tem que haver um pensamento nesse sentido, e mudar um pouco o foco da questão da média estado e talvez média município, né? Esse é realmente um ponto importantíssimo no debate, assim, que não só... Tem mais ou menos um consenso entre os atores aqui de que precisa aumentar a complementação da União. O quanto que precisa aumentar é que o consenso se esvai. A gente viu lá que é de 15% para 40%. Então, assim, mas que a complementação da União tem que aumentar, não há dúvida. Mas há quem considere que tão importante quanto aumentar a complementação da União é você estabelecer melhor critérios de equidade. Então, por exemplo, isso aqui
entrar também na conta do valor mínimo por aluno, não apenas a cesta de impostos do Fundeb, mas lembra aquele gráfico lá do Distrito Federal, que o Distrito Federal chega a 10 mil por causa de salário e educação, por causa de outras fontes de financiamento próprias ou de mesmo transferências legais. Então, assim, uma das discussões em jogo no Fundeb é isso. Então, não vamos fazer a conta só com o bolo do Fundeb. Vamos considerar o valor por aluno, justamente porque a gente quer diminuir desigualdades entre entes que, por exemplo, por estarem num... É o exemplo lá que eu dei de Minas, né? Assim, tem um Nordeste de Minas, tem indicadores do Nordeste, mas está em Minas. Então, ele deixa de receber complementação da União porque ele está por causa das regras atuais. Então, isso é um debate intenso, né? Calcular o valor do fundo em cada estado por município, né? Isso que é outro ponto em debate. Aqui eu falei ali isso é um dos debates mais polêmicos que é assim, o quanto, se você vai poder ou não colocar. Tem emenda desses deputados, o Tiago Mitraldo e do Marcelo Caleiro, propondo que possa haver transferência de recurso do Fundeb, portanto dinheiro público, para, segundo as regras do município, do estado, né, não é assim, não é obrigatório, mas um município, um estado vai poder pegar aquele dinheiro do Fundeb e dizer, não, eu prefiro atender os alunos com uma política de vouchers, ou seja, eu vou dar um dinheiro para as famílias irem lá procurar uma escola privada e vão usar dinheiro público para isso, mas essas famílias, segundo regras a serem definidas em cada município, em cada estado, isso é um debate bastante intenso, né, nos Estados Unidos. A Ângela voltou de um congresso lá, pode falar um pouco, né, das discussões nos Estados Unidos sobre esse assunto, mas a gente teve experiências no Chile, e tem discussões assim do quanto que isso melhora o desempenho, efetivamente, mas do quanto que gera segregação. Então, é um debate bastante polêmico. Não é tão polêmico no caso das creches, por aquela razão que, no caso das creches, os municípios não têm vagas suficientes para todos. Então, a legislação hoje já permite que você possa usar dinheiro público para oferecer uma vaga pública numa creche privada. No ensino fundamental, no ensino médio, isso já é bem mais complicado. Quer falar um pouco lá sobre... Então, eu participei de um seminário de educação que é organizado pela Associação de Jornalistas de Educação lá dos Estados Unidos, que foi a associação até que inspirou a criação da GEDUCA, que é a nossa associação aqui do Brasil. E um dos principais debates lá no seminário foi justamente sobre essa questão dos vouchers e das escolas conveniadas, que eles chamam de charter schools. E é um modelo que existe nos Estados Unidos, que tem bastante força lá, mas que não é consenso, muito pelo contrário. Existe uma discussão bem forte lá nos Estados Unidos do quanto essa política é eficiente. Até o governo Trump tem defendido bastante até o aumento de recursos para essas escolas conveniadas e também a própria política de vouchers de alguns estados. E aqui no Brasil, eu até fiz uma reportagem para Zero Hora, para o Caderno Doc de fim de semana, mostrando, falando um pouquinho dessa experiência dos Estados Unidos, falando um pouquinho da experiência do Chile também com os vouchers, e mostrando o que a gente tem aqui de debate sobre isso. Porque até aqui no Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre tem uma política já bastante antiga de escolas conveniadas na educação infantil. Então, justamente por essa questão de não ter vagas para todas as crianças nas escolas da rede municipal. Então, isso já tem há bastante tempo, só que agora o governo municipal
a gestão Marquesan, tem levado isso para o ensino fundamental também. Já tem 3 escolas conveniadas, que são escolas geridas pela iniciativa privada, que recebem recursos da Prefeitura de Porto Alegre, e aí os alunos estudam nessas instituições sem pagar mensalidade, nenhuma taxa. Só que na educação infantil, existe essa possibilidade legal, né, que se utilize os recursos do Fundeb para pagar essas escolas conveniadas. Oi. Mas no ensino fundamental, não tem isso, não tem previsão legal. Então, oi. Está falhando. Vou tentar falar sem. Então, no ensino fundamental.
Que já está sendo discutido também, o Estado está entregando o privado a sua obrigação. Então, é mais fácil o Estado. Agora, os órgãos de controle, como que os órgãos vão atuar no privado? Não existe essa relação direta dos órgãos de controle com o privado. Ele tem que passar pela administração pública para chegar no privado. Então, eu acho isso muito... Às vezes ele melhorar a situação. Ele está complicando, jogando a obrigação do privado. Alô. Aquele debate lá do... Você quer complementar? Não. Eu falei do exemplo lá da conta, né, que às vezes assim, reconhecer o seguinte: a técnica, a ciência, o dado não vai nos dar toda a resposta. Tem certas questões que passam por visões de mundo, né? Assim, o quanto que você acha, por exemplo, uma visão de mundo de o quanto que você defende que a educação pública deve ser estatal, 100% estatal, porque é o melhor para o país, porque a privatização é o risco, e visões de mundo que acham que, não, se você colocar um elemento de uma eficiência privada, usando o argumento de quem defende, né? Assim, daí uma eficiência privada no sistema, você vai gerar concorrência, né? Boa parte do debate sobre charter schools e vouchers nos Estados Unidos diz respeito a isso. Assim, é um direito das pessoas terem escolha. Nos Estados Unidos é muito... Eu já morei 2 vezes lá. Assim, você entra no supermercado, você entende porque que o americano é obcecado em ter escolha, porque é muita... Então, assim... ter escolha para um americano é algo assim, eu quero escolher, eu não quero que o poder público determine onde meu filho vai estudar. Você vai na Europa, vai na Finlândia, já assim, que maluquice, porque eu vou estudar na escola do lado do meu filho, acabou. Então, assim, são sistemas diferentes. Quando a gente olha as evidências, eu pelo menos assim, eu tento como jornalista fazer o olhar mais desapaixonado possível de olhar as evidências. Então, assim, ainda que eu tente fazer isso com toda clareza, eu digo assim, minhas visões de mundo interferem na minha leitura, tá? Mas, com toda a tentativa, assim, o que eu olho quando eu olho para a evidência nos Estados Unidos é de que um dos maiores estudos já feitos até agora foi feito até num centro que é considerado pró-charter schools, pró-escolas privadas, e mostrava assim, no conjunto de escolas, porque também é o seguinte... Não é comparar você tem que comparar escolas que atendem alunos com o mesmo nível socioeconômico, né? Você tem que comparar o aluno... não é comparar qual é a melhor escola privada aqui de Porto Alegre? Ou um colégio de elite aqui, sei lá. Anchieta. É comparar uma Anchieta com a escola numa vila... XPTO. Mesmo que o valor seja o mesmo investido por aluno, o nível socioeconômico é muito diferente. Então, você tem que comparar coisas comparáveis. E mesmo assim, a minha leitura é de que, quando você olha as estatísticas, isso que a Ângela falou, tem escolas charters que são muito boas nos Estados Unidos. Quem defende escola charter vai lá e olha assim, tá vendo? Essas escolas aqui são muito boas. Logo, o sistema pode funcionar. Só que também tem escolas charters que são muito ruins, piores do que a média do poder público. E aí, quando você quer puxar o lado para outro debate, você fala, olha aqui, olha o que essa escola, o absurdo que essa escola faz. E aí tem a discussão que você trouxe, assim, quanto que a regulação do sistema pode ser bem feito. Então vamos regular melhor o sistema. Mas aí tem uma discussão que acho que esse público aqui é mais qualificado para fazer do que nós, jornalistas, que é o poder público no Brasil tem condições de fazer esse controle, e mesmo que faça esse controle, tem questões também que eu acho que precisa ser consideradas. Assim, você pode... Uma das grandes questões, recentemente saiu um relatório nos Estados Unidos sobre o aumento da segregação. Porque só o fato... Quando você... por isso que eu falo, assim, às vezes são visões de mundo que a gente não vai esgotar o debate na ciência. Você está disposto a aumentar a desigualdade no sistema, dando mais opção para as famílias, porque quem é a família que vai procurar uma escola? Quem é a família que procura as escolas federais hoje? Um colégio militar. É sorteio. Mesmo que seja uma escola que faça sorteio, que não faça vestibulinho. Vocês que são muitos aqui de órgãos de controle, né? Chega uma família, sei lá, se mudou da Zona Canavieira de Alagoas, se mudou agora aqui para Porto Alegre,
tem uma escola federal muito boa, ou uma escola que recebe recursos públicos, mas que também é super bem vista pela comunidade, que vai fazer um sorteio. E tem uma escola municipal. O aluno migrou do meio do ano cheio de defasagem lá que ele trouxe de Alagoas. Qual é a escola que vai aceitar essa criança? Aí eu já faço um debate. A escola pública no Brasil é a escola municipal e estadual. Essa é a escola pública, que aceita, por obrigação, se o aluno tem deficiência. Uma escola federal, você pode chegar e... Só o fato de... Eu morava, até recentemente, eu morava, vocês já perceberam pelo sotaque, eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro e tinha uma escola federal muito boa, Pedro II, pertinho lá de casa. Eu fui lá para colocar meu filho no sorteio. As regras do sorteio, eu ficava olhando assim, uma família pobre não passa da primeira página. Você tem isenção, você não precisa ir no Banco do Brasil, mas você precisa aprovar. Mas não vai mesmo, não vai. Primeiro, ela não sabe que existe aquela escola, muito provavelmente ela sequer sabe, e mesmo que vá lá, já tem um viés no perfil do público que procura essas escolas. Isso tudo para dizer o seguinte, que eu acho que esse debate... Oi? Santo Antônio. É o quê? Uma escola federal? Tá. Daí essas compras de vaga, e é o público, os amigos vai ficar lá. Escolas militares. Então, para mim, em resumo, o debate americano, com todo o esforço que a gente que eu tento fazer, assim, para mim está claro que pode haver escolas privadas muito boas, recebendo financiamento público, mas isso não é garantia. O fato de ser público ou privado, para mim, quando eu olho as evidências nos Estados Unidos, indicam claramente assim, que tem escolas maravilhosas que eu adoraria pôr meu filho lá e tem escolas que eu gostaria de evitar. A questão é o quanto os órgãos de controle vão ser eficientes para separar esse joio do trigo. E é essa questão que eu não vou ter, não, isso fica com vocês. Eu não vou me atrever a dar essa resposta. Antônio, né? Isso. Assim, para te falar assim, um pouquinho mais da questão ali do movimento da campanha, né, e tudo pela educação, quando a questão do ponto de vista de cada um da defesa. E aí, às vezes, tem um viés que é o resultado independente, né? Como que eu vou chegar a esse resultado. E do Todos pela Educação faz essa defesa e a campanha, que quando ela não usa o IDEB, né, então ela já tem outro viés. Então, não sei se tu falaria melhor sobre essa questão do ponto de vista de cada defesa que tem no Congresso, assim. Você está pedindo para eu dar minha opinião? Eu vou esconder aqui debaixo da mesa. Acho que não é... Não é a opinião. Eu acho que essa leitura que tu faz, né, que tá. Tirando a paixão... Tá. Mas eu não vou me esconder debaixo da mesa, não. Vou dar minha opinião, assim, que eu acho que, assim... Quais emendas que você acha melhor? As emendas que eu acho melhor... É que eu acho, assim, que a coisa do gasto por aluno... Eu acho que tem uma discussão por trás aí também, que é... Eu estou convencido, quando eu olho para aqueles dados do PISA lá, lembra daquele gráfico de países? Tal, eu estou convencido de que o país precisa gastar mais e melhor. Eu tenho escrito isso nas minhas colunas, assim, isso não é um posicionamento que eu já tive, mesmo sendo jornalista, no espaço de uma coluna, eu tenho mais espaço para dar opinião, então tenho dado minha opinião clara de que a gente precisa ter aumento do financiamento. Aí tem um lado meu, que aí eu não sou qualificado para ter uma opinião tão gabaritada, mas tem um lado meu assim, o que a gente consegue fazer? O que é possível? O debate do Todos, não é que eu conheço bem o posicionamento do Todos, o Todos não acha, o Todos também faz uma defesa de mais gasto para a educação. Vocês vão poder, o material que eu vou compartilhar com vocês tem a posição da campanha, tem a posição do Todos, vocês vão poder ver com mais detalhes por que cada ator, quais são, em que eles se baseiam, né? Mas o Todos tem uma visão de que qual é o possível, até onde a gente vai conseguir aumentar gasto em educação. A gente adoraria ter 30% a mais de complementação do Fundeb, 40%, mas é possível no atual cenário fiscal? E aí, de novo, tem uma visão, de novo vem a gente ficar
demonizando a ideologia, mas a gente tem que, às vezes, admitir, perceber que escolhas, visões de mundo interferem na nossa interpretação. E a gente, às vezes, fica cegamente, sabe aquela brincadeira do vestido é branco, é dourado? A gente fica discutindo e que tem ali... Bem, o vestido é um péssimo exemplo, porque no final tem uma cor, né? Mas tem certos debates que eu acho que pressupõe, por exemplo, o entendimento da campanha é o entendimento de que eles falam muito isso. Já ouvi o Daniel Cara, o coordenador geral da campanha, falando, olha, os direitos, a discussão sobre se o orçamento cabe nos direitos está errada. O orçamento tem que se adequar aos direitos. Se é direito, que venha o orçamento para garantir esse direito. A discussão de quem olha mais, talvez com o olhar de um economista mais liberal, ele vai dizer o seguinte, não adianta nada se o país não crescer, que também é um argumento válido. Assim, se o país... Eu vou colocar 50%, 15% do PIB para a educação, vou aumentar a complementação da União em 60%, e aí você vai comprometer o ajuste fiscal. Sem ajuste fiscal, você, na visão mais desses economistas liberais, você não vai ter crescimento econômico, e sem crescimento econômico não adianta. Você pode ter 10% de um PIB péssimo. Aliás, de 2016, de 2015 para 2016, a gente teve uma coisa curiosa. A gente teve crescimento do gasto do percentual do PIB com diminuição no valor por aluno, que foi o ano da crise econômica. Bem pequeno, assim, foi. O percentual do PIB investido em educação aumentou 0,1 ponto percentual, mas o valor por aluno caiu. Então, assim, não dá também para tirar esse debate fora. Mesmo nós que estamos cobrindo a educação, vai perpassar esse debate também por visões de mundo, visões de economia. Então, assim, para quem acha que a política econômica austera está equivocada, faz todo sentido que ele defenda mais gasto e que ele defenda que seja possível. Para quem acha que a política econômica está correta, de que você realmente precisa controlar gasto público para poder crescer no futuro, aí o posicionamento de 40% ele tende a olhar aquilo e dizer assim, não, isso é inviável, né? Então, mas eu assim, eu acho, eu entendo a escolha que a campanha fez, mas eu particularmente acho que era preciso ter olhado também para os indicadores para basear melhor a ideia deles, né? E por outro lado, eu também acho que aquela conta ali do todos que a Tabata usa, também só pega aquele indicador. É pouco, né? E, sei lá, acho que eu vou parar de falar, porque... Claro, por favor. Eu acho que a distribuição tributária também é uma coisa muito importante, né? Porque o município é que executa as ações, todas as ações que estão sendo elaboradas no governo federal. E ele está lá na ponta. Então, bate na porta é do prefeito, bate na porta lá, o governador não fica sabendo. Quem sabe mais é o prefeito. Então, eu acho que quando você muda um pouco esse cenário da distribuição tributária do país, né, o município ele vai ter que se capacitar para poder receber mais dinheiro. Né? Assim, por que o tribunal hoje é preocupado com a capacitação do agente público? Né? Ele falou assim, como é que eu vou cobrar uma coisa do agente público que ele não sabe fazer? Então, a gente está saindo, a gente é centralizado, não é igual o Rio Grande do Sul, que é descentralizado. Em Minas, a gente fica em Belo Horizonte mesmo. Então, quando a gente sai, a gente tem a preocupação de capacitar o que está lá no norte de Minas, aquela prefeitura que não sabe fazer absolutamente nada, que vive de FPM, que ganha R$5.000 de imposto de IPTU, não sabe trabalhar os recursos próprios dela. Então, nós estamos trabalhando em cima disso, trabalhando em cima da receita, trabalhando em cima de controle interno, trabalhando em cima de transparência, entendeu? Para poder ver se muda a cara do Estado, né? Porque o sul do Estado é rico, o Triângulo é rico, mas o Norte, o Nordeste, o Noroeste são pobres. Né? Então, assim,
se a gente mudar essa característica de tributação também, forçosamente os gestores municipais vão ter que trabalhar em capacitação dos seus servidores. Isso traz um gancho bom aqui para uma das coisas que está em debate, que é assim, não é, o seu ponto é bem maior do que isso que eu vou falar aqui, mas esse ponto aqui acho que dialoga com o seu no seguinte sentido. Também, de novo, uma das propostas, tanto do MEC quanto que está na proposta da emenda da Tabata Amaral e do Felipe Rigoni, é você, de certa maneira, premiar as redes que mais melhoraram. Ou seja, vamos dar um incentivo financeiro para fazer com que as redes se qualifiquem melhor para mais inteligência, para usar esse recurso. Eu sei que é só um microponto, né? Não estou dizendo que você estava defendendo isso, só para receber que isso está em debate, mesmo na proposta do MEC, a proposta da TAP, tem uma diferença. Vários estados, não sei se... Eu sei que o Ceará, Espírito Santo, quem souber demais me ajuda. Acho que São Paulo estava tentando fazer alguma coisa semelhante. Passaram, o Ceará é o caso mais conhecido, que eles passaram a ter, na distribuição do ICMS, eles passaram a ter um valor que era vinculado ao resultado de alfabetização. Ou seja, o município que melhorasse mais os resultados de alfabetização ia receber um prêmio. Um bônus pelo seu bom desempenho. Então, é meio que um incentivo. De novo, voltamos à questão de visão de mundo. Um incentivo financeiro vai fazer um agente melhorar suas práticas, ou um incentivo financeiro injusto porque vai fazer, porque vai segregar mais, vai aumentar a desigualdade, vai fazer com que quem não seja capaz seja punido. De novo, a gente volta para visões de mundo que vão... Mas só para fazer um detalhamento importante aqui, a proposta do MEC, esse digamos, bônus de produtividade já esteja no bolo do Fundeb dos 15%. A proposta da Tabata e do Felipe Rigoni é que, garantido aqueles 15%, a partir daí tem uma nuance nessas propostas. E tem, obviamente, quem é contra por achar que não é o fundo. Tem contra por achar que o mecanismo é ruim por si, não tem que ter em lugar nenhum. E tem também gente que é contra por achar que não é o espaço do Fundeb esse tipo de mecanismo. Talvez você possa ter em outras políticas federais, mas não no Fundeb. O Fundeb é para garantir o mínimo. Ele tinha pedido para falar também. Buscando o viés que o colega conversou aqui de Minas, nós aqui no Sul a gente tem uma condição financeira um pouco mais, digamos, avantajada. Eu estou representando o município de Santa Maria, região central, e a gente tem o exemplo, foi criada uma lei numa outra gestão, que é um prêmio pela evolução do Fundeb no município. E só que, da maneira que ela foi pensada, ela se tornou muito injusta. Porque, às vezes, tu pegou... primeiro que tu não está trazendo benefício para o aluno. O incentivo ele foi dado um plus e investimento específico para o professor. Ele não traz benefício nenhum para a escola, tu não estrutura nada melhor para o aluno. E ele pegou uma situação de algumas escolas que já vinham num ritmo melhor de IDEB, eles deram uma trabalhada melhor naqueles alunos e deu um plus. E que nem tu mesmo falou, aquela escola que vinha já mais deficitária, ela piorou. Então, às vezes, o caminho não seria esse plus. E se sim plus, um plus que venha pro aluno e não pro professor. Sempre que eu não vou falar de educação no lugar, mas eu gosto de repetir o seguinte, assim, educação, assim, o que a gente precisa buscar é o consenso na educação. Você vai ter o consenso em educação possível, a educação é importante, tá, gente? Legal. Vai para a página 2, não tem consenso. Tem debate legítimos que tem que ser qualificados, feito a partir de experiências e com respeito e tal, mas consenso de que... mesmo aqui, temos que aumentar a complementação da União. Legal, consenso. Quanto? Com que forma de distribuição? Aí a gente está vendo como esse debate perpassa... enfim, como é difícil, né? Você não vai ter consenso. Na verdade, democracia não é só buscar consenso, democracia, na verdade, é organizar os conflitos e alguma posição vai... Mas se esses... E aí eu acho que tem um pouco a reflexão para nós, jornalistas. Se esses debates forem feitos de forma mais qualificada, eu acho que até mesmo quem defende a posição A ou B vai qualificar a sua posição, se ela for a vencedora, se pelo menos ele tiver argumentos qualificados
Eu acho que essa é a gente olha muito para a democracia como, né, acho que tem um senso comum de que a democracia, o povo escolhe os governantes que vão sabiamente. Não existe nenhuma democracia no mundo tem isso. Mas organizar os nossos conflitos, eu acho que é das coisas que eu sinto mais falta hoje em dia na nossa democracia. Assim, não é organizar, qualificar os nossos dissensos, não é? Mas, desculpa. É porque no PNE prevê isso, a contribuição da União para o melhoramento das escolas, né? A parte de estrutura física, salas de multimídia, salas, bibliotecas, quadras poliesportivas, está tudo previsto no PNE. Mas não é baseado em resultado, não? Eu acho que não. Não, tá. Não está baseado em resultado. Aí eu vi a publicação do Estado falando que ele estava recebendo já esses recursos. Isso aí, a gente tem os encontros técnicos nos municípios. Cheguei lá, estou lá falando no encontro, e falei assim, o Estado está fazendo para a casa dele. Já entrou com recurso na União, para isso, para aquilo outro. Aí o pessoal falou, não ganha nada não. Porque quem já está com o IDEB dentro da meta, eles não dão absolutamente nada. Então, eles só dão para quem está com o IDEB baixo, que está abaixo da meta. Isso aí que você está falando, igual ele acabou de falar aqui, eu não acho que deve ser premiar, não. Eu acho que deve ser igual para todos, isonomia. Quem está produzindo vai ganhar também, entendeu? Eu acho que não pode deixar para trás só porque eu vou ser castigado porque eu estou com isso melhor, ou vou ser castigado porque eu estou melhor, que eu estou pior, entendeu? Então, assim, tem que ser igual. Para finalizar aqui, só tem outras coisas que estão em jogo, né? Assim, por exemplo, hoje o Fundeb permite pagamento apenas para professores e algumas outras categorias, é mais para o magistério mesmo, né? Então, tem a discussão de colocar também servidores, técnicos, e o Fundeb, hoje 60% das receitas do fundo tem que ser para pagamento de professores. Eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul aconteceu isso, mas no Rio, na crise financeira, em que vários servidores estaduais tiveram salário atrasado, os professores não tinham, os professores não tiveram salário atrasado como os outros servidores, porque vinha dinheiro do Fundeb e, como era uma emenda constitucional, é um custo, como vocês bem sabem, como fiscalizadores, é um custo muito maior de você respeitar uma Constituição. Então, o governo estadual cortou em merenda, propôs um dia com merenda seca, né? Uma merenda que não tinha merendeiro, não tinha cozinheira, tinha lá só uma bolacha, um biscoito, entrega lá. No Rio de Janeiro a gente fala biscoito e defende isso, tá? É biscoito, não, bolacha é coisa de paulista. Então, os professores salário parcelado. Tiveram também? Sim. No caso do Rio, na mega crise, o que protegeu os professores do Rio foi o Fundeb. Mas não, quer dizer, protegeu assim, amenizou, né, porque também a crise chegou, claro, enfim. E aí outras questões, que tipo de fiscalização vai ser feito, tem emendas. Eu devia ter estudado mais para trazer para vocês, se eu soubesse que teriam aqui menos jornalistas e mais pessoas de órgãos de controle, mas assim, tem discussões sobre como que o Conselho do Fundeb vai ser composto, e quem participa, e como é que vai ser fiscalizado esse recurso. Mas aí fica lá no material que eu estou mandando para vocês, tem essas... Dá para entrar nesses debates. O piso salarial do magistério tem que estar dentro, tem que estar fora do Fundeb, isso é uma discussão também enorme. Por exemplo, o Todos pela Educação defende que fique fora, não porque é contra o piso, mas porque acha que colocar no Fundeb vai prejudicar o mecanismo do Fundeb, é melhor que você tenha e pode tornar uma situação inviável para os municípios, enfim, tem uma discussão bem técnica aqui que eu vou passar rápido. E aqui, uma coisa que vocês, como fiscalizadores, já devem ter se deparado bastante, que é a questão dos inativos, né? Tem emenda, porque hoje é vago, não está lá no Fundeb que inativos não podem ser usados. Recentemente, o Tribunal de Contas Estadual puniu São Paulo. Oi? Não. Mas o Estado de São Paulo usou recurso do Fundeb para pagar inativos.
Exatamente. Mas, assim, eu concordo com isso. Mas como, assim, o que as emendas estão querendo colocar é deixar explícito, para não haver dúvida nenhuma. Porque um ente federativo como São Paulo usa o dinheiro do Fundeb para pagar inativo. E por isso teve as contas aprovadas com ressalva. Essa foi a principal ressalva lá do TCE, no caso de São Paulo. Oi? Já há muito tempo. Está muito claro. É porque São Paulo deu um jeitinho lá de alguns bilhões para inativo. Não, eu voto com o relator. Quem sou eu para discordar aqui? Quando começou essa história, está ali no evento dando palestra. Oi? Não, aí eu finjo que eu não ouvi, isso é o assunto de vocês. Ou então não, fingir que eu ouvi um jornalista dizer finge que eu não ouvi, não, né? Eu quero. Vamos colocar isso. Vamos ver o jogo. E aqui estão alguns documentos, né, nos quais eu me baseei, e aí acho que a apresentação fica, né, para depois ficar disponibilizada. De qualquer jeito, eu vou deixar meu e-mail, mas aqui são os links. Quase todos aqueles slides ali foram. Eu peguei de um, peguei de outro, fiz um corte e cola aqui que espero que tenha feito sentido para vocês. Deixa eu passar a palavra para a Ângela aqui. Então, obrigada, Góes. Acho que foi bem interessante fazer essa discussão. Tem, claro, o pessoal dos tribunais de contas já faz esse debate. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, inclusive, um grupo que atua muito fortemente nessa área da educação e que tem dado suporte também para os jornalistas, né? Até o pessoal que é jornalista, o pessoal do Tribunal de Contas, tem dado um suporte para a gente também para poder entender o Fundeb, o financiamento. Eu já fiz algumas matérias falando do Fundeb, da educação infantil, enfim. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de uma questão assim mais focada no jornalismo, bem rápido, assim, de como a gente pode utilizar os dados públicos sobre o financiamento da educação e alguns exemplos de reportagens que foram feitas sobre o assunto, que eu acho que é interessante para quem não é jornalista, também ver as abordagens que nós, jornalistas, temos dado para a questão do financiamento, não especificamente sobre o Fundeb, porque hoje até o Góes pode falar um pouquinho mais, né, também das nossas possibilidades enquanto discussão sobre o Fundeb, né? Mas como a gente está nessa questão de propostas, de discutir o que pode ser feito, aqui eu trago alguns dados de algumas fontes, de fontes com dados abertos, fontes de informação pública, onde a gente pode pesquisar dados sobre o financiamento da educação, porque até é um grande desafio assim, para os jornalistas, que normalmente não cobrem só a educação, e a gente tem que dar conta disso. Então, tem algumas ferramentas que trazem informações sobre o orçamento dos estados, dos municípios, da União, mais especificamente sobre educação. E uma delas é o CIOP, que tem informações sobre, que é dentro do site do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é vinculado ao Ministério da Educação. E ali tem informações sobre os gastos públicos em educação dos estados, dos municípios, da União. E é legal que a gente não precisa ter nenhum cadastro, nada para poder acessar, ele é totalmente aberto. E aí tem informações sobre o Fundeb, tem informações sobre o MDE, né, a manutenção e o desenvolvimento da educação, sobre a remuneração dos professores também, que é bem interessante. Só que ele é declaratório, os municípios têm que... então, às vezes tem informações mais desatualizadas, né? Não tem informações tão atualizadas, então tem que ter alguns cuidados. E aqui só mostrar a página geral,
E é interessante, eu vou mostrar aqui, porque daí tu pode ali pesquisar pelos relatórios dos estados, da União, dos estados, dos municípios, dá para fazer busca por município, dá para fazer busca por estado. E aí eu peguei aqui o exemplo de um material da agência Lupa, que é uma agência que faz checagens de informações, né? Porque nessa onda de fake news e tal, isso tem sido um serviço bem importante do jornalismo, assim, conferir as informações, e até foi muito utilizado. Essa matéria da Lupa de um debate dos candidatos à presidência no ano passado, que também vários veículos fizeram checagens das falas dos candidatos. E aqui é de uma fala do Geraldo Alckmin, que ele diz que o estado de São Paulo é o único do país que destina mais de 30% dos recursos para a educação. E aí a agência fez a checagem e, por meio do CIOP, encontrou, fez a busca por cada estado, e aí o estado do Paraná também investe pelos últimos dados disponíveis ali no CIOP de 2016, o estado do Paraná também investia mais de 30%. E a agência consultou a assessoria do candidato para ver qual era a fonte da informação deles para dizer que era só São Paulo. E eles disseram que era essa ferramenta. Eles foram lá conferir e não é só São Paulo, tem outro estado também. Então, ali dá para fazer consultas. Eu fiz ali a consulta por estado, dá para pesquisar por estado, e ali mostra que nesse ano de 2016, que era o último que tinha os dados completos ali no sistema, o Paraná investiu 31,4%. Daí outra ferramenta, depois essas ferramentas vão ficar disponíveis para quem quiser conferir depois os sites. Outra ferramenta que é bem interessante, que a gente fez uma matéria recentemente na Zero Hora, foi com base nos relatórios do acompanhamento da execução da Lei Orçamentária Anual pela Câmara dos Deputados, que no site da Câmara dos Deputados é só ali fazer a busca pela lei orçamentária, e aí dentro do site tem uma abazinha ali que é dos relatórios, e aí... Oi? Ah, tá. Que daí ali dá para fazer, daí vai baixar ali um arquivo do Axis, mas é bem simples de mexer, e aí dá para ver a execução do orçamento. E aí, aqui em junho, o Jornal Zero Hora publicou uma reportagem sobre os atrasos dos repasses do Ministério da Educação em diversos programas, desde o programa do livro didático, enfim, uma série de programas, programa para as creches. Tem uma lista ali na reportagem de programas que o MEC está com os repasses em 2019 atrasados. Daí até faz comparação com anos anteriores, que até esse período do ano os repasses eram bem maiores. Então, a partir dos dados disponíveis no site da Câmara dos Deputados. E aí tem vários especialistas comentando e também fazendo a análise dos dados, né? Porque também é complicado para o jornalista pegar todo esse volume, às vezes tem siglas, enfim, é de difícil compreensão. Então, tem diversos especialistas que fazem a análise desses dados, a posição do Ministério da Educação também. Aqui tem mais detalhes da reportagem. Fala ali do Programa Nacional do Livro Didático, do Programa Dinheiro Direto na Escola. Tem outros programas também. Aí os sites das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, nem todos têm detalhamento de informações, isso até
é um problema, mas alguns fazem, inclusive, relatórios das comissões de finanças ou as comissões de educação, principalmente nas assembleias legislativas, assim, são mais atuantes e fazem um monitoramento, né? Aí os portais da transparência têm sido uma fonte bem importante no jornalismo para buscar dados sobre a execução do orçamento. E daí é possível fazer a busca ali por órgão, dá para procurar o Ministério da Educação. E aqui eu trouxe um exemplo de uma reportagem do portal Aos Fatos, agora também bem recente, sobre o orçamento da educação, comparando 2019 com anos anteriores. Isso foi feito a partir dos dados do portal da transparência. E tem também uma outra ferramenta que tem sido cada vez mais usada pelos jornalistas, que é a Lei de Acesso à Informação, que eu acho uma coisa maravilhosa, assim, porque a gente consegue muita coisa. É claro que ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades, às vezes os pedidos são negados, às vezes a gente também tem que cuidar na elaboração do pedido, que tem que ser bem claro, assim, para não vir depois com uma resposta negativa. Mas, enfim, os portais dos órgãos públicos têm ali o espaço para a gente fazer a solicitação das informações. Tem um prazo pela lei, né, que é de até 20 dias para resposta. Mas, assim, se o órgão tem a informação já pronta, a lei diz que tem que imediatamente disponibilizar essas informações. No caso, se não tem a informação pronta, aí tem um prazo de até 20 dias para preparar esses dados e dar o retorno. Aí pode ser feita uma prorrogação por mais 10 dias. Então, não é uma coisa que pode levar um mês para conseguir a informação. Então, dependendo se vai fazer uma matéria, uma coisa que mais urgente, talvez não é a melhor fonte, mas se tu pode esperar um tempo, é uma fonte bem importante, a gente tem usado bastante. Eu trouxe aqui um exemplo de uma reportagem que foi publicada agora há poucos dias e teve uma grande repercussão do Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, mostrando também, ela é um pouco parecida com aquela que a gente fez da Zero Hora, só que a fonte na Zero Hora é a Câmara dos Deputados. E a Folha de São Paulo se baseou principalmente via Lei de Acesso à Informação, que foram as informações passadas pelo próprio Ministério da Educação. E também mostra bem parecido, assim, a redução dos repasses do Ministério da Educação em diversos programas este ano. E aí os órgãos de contas também, vou fazer uma propaganda aqui do trabalho dos tribunais. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, então eu não conheço assim, como é o trabalho dos outros tribunais, mas aqui no Rio Grande do Sul é bem fácil consultar as informações no site do Tribunal de Contas, tem dados específicos de educação no site, e também tem o tribunal aqui do Rio Grande do Sul, a Tricom, enfim, desenvolveram um site que é bem interessante, que daí não é mais só sobre a questão do orçamento, que é sobre um acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, que também tem sido muito útil para os jornalistas, porque a gente consulta, o TC Educa, não sei se vocês conhecem, que para quem é jornalista e até para quem é de prefeitura, por exemplo, tu pode ali consultar, dá para ver por estado, por município, como está a execução das metas do Plano Nacional de Educação. Sobre a meta 1 da educação infantil, tem ali uma infinidade de dados que é bem interessante, assim, sobre o cumprimento das metas de colocar pelo menos 50% das crianças na creche e universalizar o atendimento no pré-escola. Então é bem interessante.
Aqui é uma reportagem também da Zero Hora, que foi publicada a partir dos dados do Tribunal de Contas sobre a questão da educação infantil, que é um trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, assim, e que tem... o Rio Grande do Sul tinha uma taxa muito baixa, mesmo sendo um estado mais desenvolvido, né, em relação ao país, assim, com uma economia... Enfim, hoje a gente está numa situação bem difícil, mas assim, as taxas de educação sempre foram bem mais elevadas, né, em comparação com o restante do país. Mas na educação infantil a gente sempre teve números muito baixos, uma taxa bem baixa de atendimento. E isso foi... E o Tribunal de Contas fez um trabalho ao longo dos últimos anos bem intenso, junto aos municípios também, para se elevar esse atendimento. E isso sempre... os veículos de comunicação sempre monitoraram e sempre acompanharam isso, com matérias sobre como está o atendimento da creche, da pré-escola, com dados por município aqui do Rio Grande do Sul. E esse controle social, acredito que tenha, de certa forma, também contribuído para que as prefeituras, as gestões municipais também se mobilizassem para tentar garantir uma oferta maior, né, pelos municípios. E falar que agora, né, Góis, a gente vai ter um guia, que o Góis trabalhou nisso, pode falar bem melhor do que eu, que a gente vai ter um guia sobre o financiamento da educação. Quando, Góis? Ele já está... A gente vai divulgar no nosso congresso do Jornalismo e Educação, que vai ser daqui a 3 semanas em São Paulo. A gente vai divulgar daqui a 3 semanas em São Paulo, mas logo vai estar na página da Geduca, geduca.org.br. É um guia para jornalistas, né? Então, assim... Mas é um guia básico, né? Assim, não esgota os debates, mas é um guia bem... Parte do guia é um pouco dessa... Como é que é o funcionamento, o financiamento do sistema. Então, para quem está num patamar mais baixo, ele ajuda bastante. E também tem algumas discussões, a gente entra, inclusive, um pouco nas discussões dessas que eu trouxe aqui, de quanto que aumenta a qualidade, o que é a qualidade, enfim, é um guia, mas com o objetivo mais de estimular o debate e qualificar o debate, né, que é a missão da Geduca. Então é isso, daí a gente abre agora, né, Góis? Não sei se tem, se vocês têm ainda perguntas, alguma coisa que vocês queiram destacar, que acham que é importante, até inclusive para nós, para o pessoal aqui que é jornalista também, para ficar ligado nesse debate, enfim, se tiverem algum ponto para abordar. Bom dia a todos. Meu nome é Oswaldo Borges. Eu sou gestor governamental do Estado de Mato Grosso. Sou servidor público. Eu queria fazer primeiramente uma contestação, assim, uma pergunta para vocês. Eu acompanho seus artigos, Góis, e também para você, tá, Ângela? Como que vocês veem as duas emendas que estão lá no Congresso? Eu posso dizer bem isso porque eu fico em Mato Grosso, mas eu trabalho em Brasília. Na opinião de vocês, o que vocês acham? De qual das emendas vai passar? Como que vocês veem as emendas? Na opinião de vocês. Depois eu complemento. Porque o que importa para a gente é o seguinte, e também eu queria fazer uma pergunta. Quem é servidor e quem é jornalista aqui? Servidor e jornalista. Não, quem é servidor? Quem é servidor e jornalista, levanta as duas mãos. Dá uns 30%. O resto é jornalista. Porque para nós servidores é mais fácil essa parte técnica, né? A gente tem mais conhecimento. Eu não sei te responder, porque eu acho que... bem, por duas razões. Primeiro, eu não estou em Brasília na cobertura direta desse debate em Brasília. Inclusive, uma das mesas que a gente vai fazer no Congresso é uma mesa que a gente está trazendo a Tabata Amaral,
O presidente da Comissão de Educação, o Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, uma deputada do PT, a Rosa Neide, e uma deputada do PSL, a Cristiane de Toni. E uma das coisas que a gente quer debater no Congresso, e vai ter transmissão dessas mesas, é justamente o que está mais forte para passar no Congresso, né, no Fundeb. No caso do Fundeb. Não só, a gente vai falar de outros assuntos, mas, assim, para não te deixar totalmente sem resposta, me parece que complementação da União vai aumentar, isso é claro, permanente. As emendas, eu acho que elas ainda vão ser modificadas. É só um chute, tá? Mas eu acho difícil algum daqueles temas polêmicos passar. Da emenda, por exemplo, do que permite voucher, charter school, eu acho que é uma emenda constitucional, são 3/5 para... É realmente assim, uma análise minha só, mas eu acho difícil passar, considerando que tem que passar com 3/5 dos votos. Então, acho que ali no jogo de relações do Congresso, que você conhece bem, né, tem determinados momentos que você vai ter que falar, não, vamos tirar isso aqui, porque se isso aqui... Se isso aqui tiver, né, provavelmente esses deputados, talvez, se acontecer esse cenário que eu estou supondo, esses deputados vão dizer, então vou apresentar a parte, uma lei, uma emenda, enfim, aí depois. Mas eu acho que do jogo lá do Congresso mesmo, que a gente viu isso com a Previdência, né, a coisa dos estados e municípios, chegou um momento e falou assim, se colocar estado e município, corre risco de não ser aprovado, então faça um acordo e tal, o percentual para mim o percentual de complementação da União para mim é grande dúvida. E aí eu acho que isso vai ter a ver um pouco também com qual vai ser a relação do governo Bolsonaro com o Congresso. Porque você votar... assim, eu acho que a maioria do Congresso não tenderia, em situações normais, com o governo com boa relação com o Congresso, de aprovar 40%. Mas, num cenário que o governo está toda hora fustigando o parlamento e essas relações tão tensas, eu não vejo, eu acho assim, até para impor uma derrota ao governo, isso pode ser, inclusive, ser colocado como uma derrota ao governo. Então, assim, a depender desse relacionamento do governo com o Congresso, e como a gente viu, não é o forte desse governo, diálogo com o parlamentar, né? Então, assim, pode ser que venha aí uma derrota, e aí seria uma derrota porque você vai fazer uma Constituição, você vai estar obrigando o governo federal a gastar muito mais no atual quadro fiscal. Então, assim, e vai ter que cumprir, vai estar na Constituição, não é uma lei que vai estar na Constituição. Então, esse cenário eu acho que pode, digamos, favorecer quem quer mais recurso. Mas eu ainda, assim, é só uma análise mesmo. Assim, a gente não vê o Rodrigo Maia falando de Fundeb como fala de reforma da Previdência. Então é mais fácil, né? Então, talvez, assim, para onde o Centrão vai se movimentar nessa votação, né? Então, eu ainda não sei, não tenho clareza. Mas esse é um risco que eu já ouvi de alguns agentes, gente que está lá no Congresso, fazendo lobby para uma proposta A, B ou C, e um dos riscos ou de oportunidade, né? Depender de qual lado você está, se é um risco ou se é uma oportunidade. Mas pode ser um cenário. Só para complementar, eu acho que até de conversar com as pessoas que defendem um percentual maior, tem uma manobra, não, mas um entendimento de que talvez não se consiga chegar a tanto, mas quem sabe num meio termo, assim. Então, isso vai depender, com certeza, das articulações lá no Congresso, e é difícil mesmo, porque a gente não vê se falar mais abertamente. O próprio governo fala muito pouco de Fundeb, né? Agora a gente tem uma proposta inicial do governo, mas o próprio ministro da Economia tem forçado muito na questão das desvinculações orçamentárias, enfim. Então, se passar uma proposta com percentual maior, com certeza vai ser uma derrota para o governo, porque
porque tem uma defesa de não ter a própria proposta de 15%, enfim, que é um percentual baixo, claro, aumenta em relação aos 10%, mas também uma defesa do próprio governo dessa questão das desvinculações, né, que eu acho que é uma questão bem preocupante, que também tem que ser feito um debate. E lembrando também que o Fundeb, ele não está no teto de gastos, na emenda do teto, né? Então, assim, as discussões do Fundeb ganham ainda mais relevância por isso, porque se passar via emenda constitucional um Fundeb com percentual alto, o governo não vai poder usar a emenda do teto de gastos para dizer, não posso gastar, impossível gastar 40, vou gastar 15 só. Ele não vai ter esse artifício. Então, assim, pode ser realmente pode ser uma derrota, e tanto do ponto de vista do governo, uma vitória do ponto de vista de quem defende esses valores. Vou passar pronto, depois não quer mais? Pode ir. Obrigado. É isso que vai falar? Se gostaria de encerrar. Tá. Só para avisar que nós temos uma van lá embaixo para fazer o deslocamento do pessoal daqui para o prédio do Ministério Público. Ela já está aguardando lá embaixo. Ninguém vai mais perguntar? Deixa eu perguntar mais uma coisa. Okay. Pensei que tinha mais gente. Só para as pessoas terem conhecimento, que tem bastante jornalista. O Ministério Público lá do Estado de Mato Grosso, ele está fazendo o primeiro encontro estadual de educação. Vai ser agora no início de agosto, e assim, não é porque eu era de lá, né, do Ministério Público, mas assim, o Ministério Público lá é bastante atuante nessa parte da educacional e preocupado, né? Hoje nós temos um problema grave no estado, que nós temos o 4º maior salário dos profissionais da educação, e nós estamos com uma greve lá, né? Já tem, acho que está chegando a 50 dias hoje, se não me engano. E nós somos um estado rico, mas com uma série de problemas, né? Mas mesmo nós tendo os nossos problemas lá no estado, nós ainda temos uma educação com um certo nível de qualidade, que é importante para a população, né? Hoje a gente vê, eu sou relator das contas da capital também, e eu vejo com muita preocupação, porque o nível de aumento de matrículas na rede pública, ela praticamente subiu em 40% do ano de 2017 até esse ano de 2019. Então, houve um incremento bastante grande para a capital, como para todas as cidades do estado, né? E isso ocasionou um gasto bastante elevado, né? Todos nós sabemos e acompanhamos, nós sabemos que às vezes tem municípios que vocês citou bastante, né? E que nós que realmente acompanhamos essa parte aí do financiamento, dos recursos, a gente vê com bastante preocupação, porque cada município tem uma especificidade, né? E essa especificidade, às vezes, pode ser uma coisa boa, como pode ser uma coisa ruim. Mas, obrigado, eu acho que foi bastante esclarecedor para mim aí, e ver a posição de vocês. Obrigada. Aqui no Rio, eu falo do Rio Grande do Sul, né, porque é onde eu trabalho, eu conheço. O Ministério Público aqui do Estado também tem feito um trabalho bem atuante em relação à educação. Tem as promotorias, né, que trabalham especificamente com a educação e tem acompanhado, tem monitorado isso, inclusive o cumprimento das metas, enfim, então é um trabalho bem importante. Acho que já está extrapolando o horário, né? A gente ficou bastante tempo aqui. Eu queria só agradecer mesmo, assim, deixar claro que a gente está falando aqui da perspectiva de jornalista, né? Então, por mais que às vezes pode, claro, ter opinião, mas eu acho que o principal papel do jornalista nesse caso é qualificar o debate. Então, assim, e espero que a gente tenha feito um debate qualificado. É isso. Obrigada a todos que participaram. A gente vai deixar as apresentações e também os contatos. Qualquer coisa, podem entrar em contato. Obrigada.